Estão acompanhando aqui a apresentação do ladinho? Tá aí? Então, beleza. Então, vamos lá. Estava falando da Revolução Russa, né? Então, a semana passada eu comentei com vocês, importante entender que no mesmo ano acontece dois processos revolucionários, né? A Revolução de Fevereiro, né? Que é uma revolução que derruba o czar, né? Então, a gente vai ter ali o fim da monarquia e o estabelecimento de um governo provisório, tá? Que vai ser liderado pelos mencheviques, tá? Dois grupos políticos são os mais importantes ali na Rússia nesse contexto: os mencheviques, que era uma minoria que defendia os interesses da burguesia, tá? Queriam implantar um regime capitalista ali na Rússia, tá? E o outro grupo político eram os bolcheviques, né, que era a grande maioria, né, envolvia, tinha muitos operários, muitos camponeses, soldados, né, de baixa patente, faziam parte dos bolcheviques e tinham pretensões, né, de instalar um governo mais participativo, um governo mais voltado para os interesses da população, tá? Então, a primeira fase a gente conversou na aula passada, a Revolução Menchevique, né? E que a principal característica é o fato deles não tirarem a Rússia da guerra. Então, por uma série de questões, de interesses, né, internacionais, eles acabaram não retirando a Rússia da guerra, o que leva à insatisfação, né, e o que leva à formação cada vez mais vigorosa de uma oposição. Essa oposição vai ser liderada pelo Lenin, né, esse rapazinho bonitão que está aqui na foto, né? O Lenin, ele é exilado, inclusive, né, das ideias dele, ele é mandado embora da Rússia, e lá da Finlândia, ele começa a articular, né, uma série de manifestações contrárias àquele governo menchevique, aquele governo que estava impondo algumas mudanças, mas muito tímidas, muito pequenas, que favoreciam exclusivamente a camada burguesa, que também não era grandes coisas lá na Rússia, né? Eu falei para vocês, praticamente não tinha indústria, tinha pouca coisa, assim, o capitalismo pouco era incentivado na Rússia, né? Então nenhuma classe burguesa decente você tinha direito lá, né? E eram eles que estavam mandando, e eles optaram por manter a Rússia na guerra, o que manteve a fome, manteve a miséria, a pobreza, né, dos russos, e o que vai levar, então, por exemplo, o Lenin, chegando lá em abril de 1917, ele lança as Teses de Abril, né, as Teses de Abril, que eu falei para vocês também no finalzinho da aula passada, né, que se resume em pão, paz e terra, né? Pão, né, porque a necessidade de alimento era muito grande, né, precisava haver uma distribuição de alimentos, um programa de governo, porque a questão da fome estava pegando muito forte na Rússia, naquele contexto, né, terra, né, porque os camponeses não eram donos das terras, né, tudo que eles produziam eles tinham que devolver, né, para uma meia dúzia de barões, de nobres que eram donos de terra. Então ele propunha uma reforma agrária, tá? E paz, obviamente, que estava se relacionando, estava falando a respeito da saída da Rússia da guerra, porque não tinha como sustentar um exército lutando na Europa, né, e o povo passando fome na Rússia. Tá? Então é óbvio que essas teses, né, ganharam notoriedade ali na Rússia, né, e o Lenin passa a ser aclamado, né, então é a grande voz de oposição, né, que existia em meio a um governo que sem condições de governar. Tá? Um outro lema que o Lenin vai trazer é todo o poder aos sovietes. Comentei também com vocês que o soviete era uma espécie de uma assembleia, né? Cada região da Rússia, né, lá não era dividido assim, em estados, assim como a gente, né, estados, municípios, etc. Eram regiões, tá? E cada região tinha o seu soviete, tinha como se fosse uma assembleia local, né, que definia como que seria gerido a economia,
enfim, daquela localização, daquela população. Tá? Então, os sovietes, em alguns lugares, eram compostos exclusivamente por camponeses, né, em regiões do campo, óbvio, né, em regiões da cidade você tinha representações ali de operários, alguns camponeses, até mesmo soldados que voltavam da guerra, né, tudo estrupiado lá, e eles participavam desses sovietes. Então, a ideia do Lenin era fazer com que esses sovietes governassem a Rússia, e não um governo centralizado, como era antes no governo do czar. Tá? Então, um governo descentralizado para atender as necessidades de cada uma das regiões, porque, imagine, a Rússia é maior que o Brasil, né? O Brasil é um universo, né? O que atende a necessidade aqui do Sul não atende ao Norte, não atende ao Nordeste, né? Então, são realidades muito diferentes. É a mesma coisa na Rússia, né? Você tem lugares que vivem debaixo do gelo cerca de 10 meses por ano. Outros lugares, né, você tem praia, né? Outros lugares você tem fronteira com a China, né? Então pensa a loucura que é a quantidade de etnias que existia lá também, né? Porque o povo russo não é uma coisa só, né? Como a gente possa vir a imaginar, né? É uma multiplicidade. Você tem, vou usar uma expressão, né? Você tem chineses, japoneses morando dentro da Rússia, né? Mongóis, né? Enfim, eslavos, pessoas mais próximas aos alemães, né? E mais aqui próximo à Europa. Enfim, é um universo aquilo lá. Né? Então, a ideia do Lenin era que cada soviético tivesse autonomia para administrar, né, a sua região e pudesse, então, reverter aquele quadro de fome e miséria que a Rússia estava vivenciando. Tá? Então, ele volta do exílio, ele volta da onde ele estava exilado, na Finlândia, e ele, juntamente com o Trotsky, esse outro rapaz ali, que está ali à direita dele, o Trotsky organiza, ele chefia o soviete mais importante que existia, o maior de todos, que era o soviete de Petrogrado, né? Ele forma ali uma guarda nacional, né? Um exército, né? Que ele chama de guarda vermelha, mas para frente vai ser chamado do exército vermelho, né? O exército russo, né? E eles derrubam aquele governo provisório do Kerensky, né? E inicia o período de governo dos bolcheviques, né? Claro que essa derrubada de governo não vai ser pacífica, né? O pau vai comer solto, né? E a gente vai entrar num período de guerra civil na Rússia, tá? A guerra entre o Exército Branco, né, que defendiam a burguesia, alguns defendiam até mesmo o retorno da monarquia, né, então você tinha monarquistas ali, né, formando o Exército Branco, com auxílio de países europeus, inclusive, né, que davam apoio aos brancos, e o Exército Vermelho, né, simbolizando ali as forças bolcheviques, as forças camponesas, operárias, né, do povo russo propriamente dito. Tá? É uma guerra que dura mais ou menos 4 anos, né, de 17 até 21, tá? E nesse meio tempo, Lenin governa, né? A primeira ação dele vai ser a retirada da Rússia da guerra, conforme a promessa, né? Então, ele assina o Tratado de Brest-Litovsk. Eu já falei isso para vocês, né, naquela primeira aula sobre os tratados do pós-Primeira Guerra. Né? Esse foi um dos primeiros tratados a serem assinados, né, a retirada da Rússia da guerra, né, e aí nós temos na Rússia, inclusive, o assassinato, né, fuzilamento da família imperial, né, o Nicolau II e toda a família dele são mortos, né, e essa cena passa no filme lá da Anastácia, né, que já assistiu o desenho da Disney, tem isso lá, só que no desenho da Disney, né, sobreviveu a Anastácia, né, que daí toda a história gira em torno dela. Mas, na verdade, não sobrou ninguém, não, eles mataram todo mundo, né, porque era uma coisa a menos para eles se preocuparem, né, um eventual retorno da família imperial, né, no governo. Então, eles trataram de eliminar essa possibilidade, tá? Deixa eu pôr aqui na sequência. O projeto agora tinha que ser reestruturar,
né, reerguer a Rússia. Né? Então, o que o Lenin vai fazer? Ele vai propor o chamado NEP. Tá? Que se tem alguém aí anotando alguma coisa, anota isso daí, porque isso daí é importante. A nova política econômica. Aí, professor, então não dá certo, né? É porque é em inglês, Bocó. Né? Então é NEP, New Economical Political. Tá? Então, por isso que é NEP. Tá? A nova política econômica, ela previa um plano de restauração da Rússia, mas previa, assim, utilizando de recursos e de táticas capitalistas, porque a Rússia, ela era semifeudal, né? Então precisava ter indústria, precisava ter uma classe burguesa, precisava ter capital entrando na Rússia para que daí a revolução socialista acontecesse. Eu comentei isso com vocês na aula passada, né? Porque a Rússia pulou etapas. Ela passou a ser de um país semifeudal para socialista. Então faltou todo o desenvolvimento capitalista, porque o próprio Marx, né, na obra dele, ele falava, olha, a revolução ela só acontece derrubando o sistema capitalista, ou seja, precisa existir o capitalismo, né, para que o socialismo faça a redistribuição. Agora, se não tem nada, eu vou distribuir o quê? Né? Então, houve todo um incentivo, um período curto de tempo, de entrada de capital estrangeiro, a permissão para a abertura de empresas privadas, tá? Na Rússia, para que esse capitalismo fosse aquecido, aquecesse a economia russa, e só então fossem aplicadas as medidas socialistas. Tá? Então, a nova política econômica do Lenin, ela previa, até a frase que se usa é um passo atrás, ou seja, vamos adotar o capitalismo para 2 passos à frente, para daí a gente poder implantar o socialismo e o comunismo na Rússia. Tá? Então, o resultado dessa política econômica foi um sucesso. Né? Então, a Rússia desenvolveu-se muito, né? Não é à toa que é bem nesse períodozinho aí, né, que o mundo capitalista está entrando em crise, né, e a Rússia está saindo, né, ilesa de todos aqueles abalos que a crise dos anos 20, né, principalmente 29, vai trazer. Tá? Chega 1922, então a Rússia vai anexar alguns territórios a ela, né, e vai impor a nova lógica de governo, o socialismo para esses países que estão sendo anexados. Então se cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a partir de 1922, o ano que é fundado o Partido Comunista no Brasil, tá? Então esse é um ano bem simbólico para o comunismo, né, é criada a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, lembrando do papel dos sovietes, tá? Ou seja, não era mais apenas a Rússia, mas a Rússia anexando outros territórios que vão seguir o socialismo na maneira que o Lenin estava conduzindo. Então, assim, uma coisa bem importante vocês entenderem, tá, é que o socialismo pensado pelo Marx não é único, tá? O Marx pensou numa forma de socialismo dele acontecer, lá no Manifesto Comunista ele dá a receita, né, de como que deveria acontecer a revolução, etc, etc, de tomar água, tá acabando a voz. E aí, mas em nenhum lugar foi aplicado o comunismo assim exatamente como Marx previu. Na Rússia vai ser feita de uma forma. Na China, em 59, em 49, vai ser feito de outra forma. Em Cuba, vai ser feito em outra forma. E assim, na Coreia, todos os países que adotam o comunismo, né, eles vão ter as suas peculiaridades, né, seus traços, né? Por exemplo, a China, ela era essencialmente agrícola. Não existia indústria, né? E lá acontece uma revolução socialista, né? Mesmo não tendo a classe operária, que vai ser substituída pela classe camponesa. Tá? Então, na Rússia também está acontecendo uma adaptação do socialismo.
Tá? Em 24, o Lenin morre, né? Lenin, que inclusive foi embalsamado, tá lá ainda, lá no Kremlin, dá para ir visitar o Lenin, né? Tá inteirão lá. E aí acontece uma disputa interna pelo poder. Tá? Todas as pesquisas apontavam que o sucessor natural do Lenin seria o Trotsky, que estava com ele desde a Revolução, ali formou a Guarda Vermelha. O Trotsky tinha uma intenção de manter a revolução, manter o Estado revolucionário. Tá? A ideia dele era conquistar outros países para o socialismo, né? Invasão, manter o clima ali da guerra. O oponente ao Trotsky vai ser o Stalin. O Stalin, ele falava, não, a revolução vem até aqui, ela vai encerrar a revolução, tá? E, e nós seremos os porta-vozes do comunismo. Quem quiser nos copiar, quem quiser depois chegar para nós, a gente vai oferecer apoio, mas a gente vai encerrar a revolução aqui. Né? Então ficou essas duas forças políticas disputando o poder na Rússia, agora União Soviética, né, a ponto que o Stalin, né, vence essa disputa. O Stalin, ele era um burocrata. O Stalin era um cara que trabalhava no governo, né? Ele não tem nenhuma participação heróica, assim, da revolução, não foi um soldado, não foi nada. Ele era um cara que datilografava documento, né? E ele foi ganhando privilégios, foi ganhando cargos importantes até que ele chega à presidência do Partido Comunista. Tá? Lá, então, eles não eram. A União Soviética não escolhia um presidente para o país. Ela escolhia o presidente do Partido Comunista. Como era um único partido que existia, né, então, consequentemente, o chefe do partido era o chefe político do país. Tá? E o Stalin vai impor na União Soviética uma ditadura. Tá? Uma ditadura extremamente cruel, tanto que quando a gente fala de stalinismo, né, a gente está falando de um processo ditatorial dos mais terríveis que a gente teve na história. Tá? Então, muita gente fala assim, porque ninguém fala dos crimes, do comunismo, não sei o quê. Teve. Foi mais avassalador, muitas vezes, do que o próprio nazismo, né? Em termos de quantidade de pessoas, o Stalin ele perseguiu opositores políticos e perseguiu até o que apoiava ele. Né? Ele não confiava em ninguém. O Trotsky teve que capar o gato da Rússia, tanto que o Trotsky ele foge para o México. Diz a lenda, né, diz a lenda não, né? Ele conviveu com a Frida Kahlo no México, tudo mais. Ele tinha teve um romance com ela, alguma coisa assim. Mas o Stalin não satisfeito, né, com o Trotsky lá no México, ele mandou matar o Trotsky lá. O Trotsky é morto à base de machadada na cabeça no México, tá? Porque o Stalin queria eliminar toda forma de oposição. O Stalin vai governar até a morte, até 1950 e bolinhas, até 1954, eu acho que o Stalin governa de uma forma ditatorial, né? Tanto que, após a morte do Stalin, né, há um processo chamado de desestalinização, né, para que a União Soviética tenta retirar aquela imagem negativa, né, do Stalin, porque foi uma ditadura totalitária, tal como foi na Itália do Mussolini, tal como foi na Alemanha do Hitler, né, foi uma ditadura terrível. Né? A única diferença é que na Segunda Guerra Mundial o Stalin estava ao lado, né, dos aliados, né, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Eles lutaram juntos contra o nazifascismo. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, gente, porque nazismo e comunismo não é a mesma coisa. São polos opostos. Tá? O Hitler queria eliminar todos os comunistas do mundo. Tá?
Então, jamais haveria uma aproximação entre o Stalin e o Hitler, porque eles estavam em campos opostos, né, de ideologia, de pensamento. Os dois tinham em comum o quê? A crueldade, tinham em comum a ânsia de ampliar territórios, conseguir aliados, né, de dominar o mundo, né? Mas ideologicamente eles estão em campos opostos. Só que muita gente, sem conhecer a história, sem conhecer a, a teoria por trás das ideias, né, do socialismo e do nazismo, né, acaba colocando os dois no mesmo barco, né, porque acham que, porque eles agiram de forma parecida, eles são a mesma coisa, mas não são, eles estão em campos ideológicos opostos. Tá? Acho que isso, para vocês, é claro, isso vocês têm essa formação aí bem sólida, né? Acredito que tanto o Benito quanto o Júlio trabalham muito isso com vocês, se vocês têm essa noção, tá? Mas é importante entender, né? Não querendo passar pano, né? A ditadura do Stalin foi extremamente cruel, tanto com apoiadores quanto principalmente contra os inimigos, né? Contra quem era opositor a ele, né? Ele tem um sucesso, né, na economia, um sucesso muito grande, né, através dos planos quinquenais. Então, a partir de 24, a partir do momento que ele toma o poder na União Soviética, ele lança uma série de planos de crescimento econômico, né, que tinham metas, a cada 5 anos tinha que alcançar um patamar, né, e ele consegue isso, né, transforma a Rússia, né, num dos países mais atrasados do mundo, na maior potência, junto ali ao lado dos Estados Unidos. Né? Mais à frente, a Rússia vai sofrer as consequências disso tudo, né? Porque no meio disso tudo vai rolar até trabalho escravo. Então, muito que se tem de negativo do comunismo, né, da aplicação do comunismo, não é por conta do comunismo em si, mas sim pelo comunismo que foi aplicado pelo Stalin na União Soviética. Tá? Então, isso é importante a gente entender essa diferenciação, né? Que nem todo comunismo é igual, né? Não significa que o que aconteceu na União Soviética fosse acontecer em qualquer outro lugar do mundo, né? A mesma coisa a gente imaginar que vai se repetir o que aconteceu com a Alemanha nazista. É um caso típico. Parecidos podem acontecer, né? Mas igual, dificilmente, né? Então, ficar atento aí a essas diferenças, né? Nessas nuances diferenciadas do que é o socialismo, do que é o comunismo, tá? Então, como eu já falei para vocês, Segunda Guerra Mundial, né? Vai chegar, o Stalin é ainda o homem forte da União Soviética, vai se aliar, né, a Inglaterra, a França e aos Estados Unidos, porque eles têm interesses em comum, né? Principalmente a União Soviética, né? Eles fecham um acordo com o Hitler, né? Isso lá por 1935, 36, o Stalin vai fazer um acordo com o Hitler. O Hitler, vamos fazer o seguinte, eu não te ataco, você não me ataca, beleza? Ele, tá bom, né? Tanto um quanto o outro tinha na cabeça. Mais tarde a gente resolve essa diferença. Mas o Hitler não conseguia se segurar, né? O Hitler foi lá e invadiu a União Soviética, né? E aí quebrou o tratado, a União Soviética entrou com força máxima, né? Agora com um exército extremamente capacitado, né? Com equipamento, né? Com armamento extremamente modernizado para a época, né? E aí não teve quem segurasse os soviéticos. Não é à toa que quem vence a Segunda Guerra, quem vence o Hitler, é o Exército Vermelho, é o Exército Soviético. São eles que chegam na Alemanha, em Berlim, né, após o bombardeio, né, e são eles que eliminam a presença dos nazistas do governo ali na Alemanha. Depois é que chega o resto dos aliados, depois que chega ingleses, americanos, tudo mais.
mas são os soviéticos que vencem. E uma grande derrota da Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial é exatamente uma derrota nas maiores batalhas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado, né, ela foi vencida principalmente por conta do exército, do inverno russo, né? Então, ou seja, o Hitler cometeu o mesmo erro que o Napoleão havia cometido, né, no século XIX, invadido a União Soviética, no caso a Rússia, né? A Rússia em pleno inverno, um inverno de menos 40, né? Uma delícia, né? Então, ali a gente teve praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas isso daí a gente vai falar de novo mais à frente, quando estiver falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Importante entender que a Rússia, né, agora a União Soviética, se posiciona como uma grande potência no cenário geopolítico, tá, e vai fazer frente junto aos Estados Unidos, né, naquilo que a gente vai conhecer lá na frente, após a Segunda Guerra Mundial, como Guerra Fria. Tá certo? E, logicamente, isso tudo influencia o mundo inteiro. O Brasil é afetado? É afetado por isso tudo. Né? Quantos dos nossos governantes não foram acusados, né, de serem aliados, você, Laura, obrigado por lembrar, por serem aliados da União Soviética, aliados do Stalin. Tá? Pessoal, coloca ali a presença, ali, o presente. Amanhã vocês podem mandar presente para mim também, é aniversário do tio, né? Vocês podem mandar parabéns, podem fazer um Pix, tá? Fiquem à vontade. Tá? 014-957-3907, esse é o meu CPF. Né? Vocês podem fazer um depósito lá, estamos aceitando de R$10 até R$100.000, está podendo fazer esse depósito. Tá? A gente fica muito grato, né, pelo reconhecimento, mas se não for possível, o presente aqui na sala já está ótimo. Tá. Depois eu posto o número do meu Pix para vocês. Beleza? Pessoal, agora falando sério, uma coisa importante. Tem até quinta-feira, se não me engano, para vocês finalizarem o formulário lá daquela primeira atividade. Tá? Não esqueçam. Beleza? Pessoal, meu horário de atendimento é na segunda-feira, a partir das 10 horas. Quem precisar, quem quiser conversar, ficar alguma dúvida, a gente, com esses 25 minutos é uma loucura, né? Então a gente fala tudo atropelado, nem o Pix eu acho que vocês conseguiram anotar, né? Então você pode aparecer no atendimento, que daí eu falo com mais calma, mais tranquilidade para vocês. Beleza, então, pessoal, boas aulas para vocês, tchau, até semana que vem. Tchau, prof, obrigada pela aula, tá? Feliz aniversário adiantado. Aí, obrigado. Tchau, tchau.